Eu nunca tinha aberto a boca para falar disso fora de laudo, reunião técnica e plantão. Nunca. Mas um dia, preso no trânsito, ouvindo um vídeo qualquer no celular, escutei um cara contar que um corpo tinha sumido da funerária, com umas marcas esquisitas, e aquilo me bateu como um soco. Porque o que eu vou te contar aqui não tem nada de espírito, não tem fantasma, não tem maldição. É só nojeira, crueldade e um nível de absurdo tão grande que até hoje eu questiono o que meus olhos viram e o que as minhas mãos tocaram. Isso foi em 2014, madrugada de terça. Eu era o responsável técnico de plantão no IML de Salvador. Naquela época eu já tinha 3 décadas de chão de necrotério. Corpo podre era igual café, todo dia. Berro de mãe, furo de bala, corpo retalhado. Tudo já tinha virado rotina. Só que aquele corpo não chegou como mais um. Veio lacrado, direto da funerária, com um selo colado na tampa do caixão dizendo que já tinha sido velado por 5 horas. Homem, 39 anos. Causa da morte: infarto fulminante. Óbito assinado por um residente novinho de um hospital estadual. Se a mãe não tivesse batido o pé, esse cara tinha virado cinza num forno de cremação, sem ninguém nem levantar a tampa do caixão. Quem trouxe foi o pessoal da funerária. Entraram apressados, tensos, mas como na requisição constava o nome da diretora do hospital, carimbo, tudo certinho. Ninguém quis criar caso. Ninguém, exceto eu. Velho de serviço, só de olhar eu senti que tinha coisa errada. Primeiro, a madeira interna do caixão estava úmida. Segundo, não tinha cheiro de necrose. Tinha um odor doce, enjoativo, azedo, cheiro de coisa viva presa ali dentro. E aí veio o detalhe que me arrepiou de verdade. Quando a gente apoiou o caixão na maca da sala de autópsia, ele deu uma leve balançada. Não era peso solto, era movimento, como se algo lá dentro tivesse reagido. Eu não sou de chilique, nunca fui. Respirei fundo e falei para a técnica: liga a câmera do canto. Quero tudo gravado. E se prepara. Abrimos a tampa. O corpo parecia normal. Rosto muito pálido, olhos fechados com fita, expressão apagada. Mas o peito, o tórax ainda tinha firmeza. Não era aquele peso morto flácido que a gente espera depois de horas de óbito. E o abdômen estava cheio demais. Não era aquele inchaço típico de putrefação com gás. Era um volume tenso, quase vivo. Pedi o bisturi. Primeira incisão, da região do externo até o umbigo. Foi o pior corte que eu já fiz. Assim que a lâmina passou pela pele, a cavidade abdominal literalmente explodiu para fora, uma massa de larvas brancas, vivas, pulando, se debatendo, como se estivessem desesperadas por ar. Eram grandes, numerosas, agitadas, escorrendo com uma gosma clara misturada num líquido de cheiro quase ácido. Minha técnica virou pro lado e vomitou. Eu congelei. Em 30 anos de ML, eu nunca tinha visto aquilo. Larva viva, naquele nível, dentro de um corpo que teoricamente estava morto fazia quase 8 horas. E aí veio o pior. O intestino ainda fazia movimento peristáltico. Para quem é da área, isso significa uma coisa só: ainda tinha atividade nervosa residual. Traduzindo, aquele homem tinha sido colocado num caixão, vivo. Abri o tórax. O coração estava murcho, sim, mas com vasos ainda úmidos, sem colapso total. Corpo de morte recente, muito recente. Voltei para a ficha. Hora do óbito, 14h17. Hora de entrada no IML, 22h23. Só que, pela consistência dos tecidos, aquilo ali não tinha nem 3 horas de morte. Você pode achar que eu tô inventando. Mas quem mexe com isso sabe. Larva não aparece assim em corpo fresco. E muito menos entra de fora para dentro em caixão lacrado. Elas foram colocadas ali enquanto ele respirava. E o corpo reagiu. Conviveu com aquilo por um tempo. Fui atrás da história do rapaz. O nome não vem ao caso, mas a mãe. A mãe conta tudo. Nervosa, tremendo, veio atrás de mim. Ela disse que o filho deu entrada no hospital na noite anterior com surto.
Gritava, se debatia, teve convulsão. Aplicaram sedativo, disseram que ele entrou em coma profundo. 2 horas depois declararam morte cerebral. Sem exame mostrado, sem deixar ela ver o filho na UTI sem despedida. No velório, caixão lacrado. Explicação. O rosto tá muito desfigurado, dona. É melhor não ver. Ela não engoliu. Insistiu, brigou, fez escândalo, até conseguirem mandar o corpo pro IML. Se essa mulher tivesse sido comportada, o filho dela teria sido enterrado com tudo aquilo vivo por dentro. No dia seguinte, tentei ir no hospital pedir prontuário. Fui barrado na porta. Voltei com o ofício assinado e... A ficha do paciente se perdeu, doutor. Deve ter sido erro de sistema. O atestado tinha sido preenchido por um residente novato que, por coincidência, foi afastado do plantão naquela mesma noite. Depois disso, nunca mais apareceu por lá. Fui na funerária. Um dos funcionários, nervoso, me chamou num canto. Doutor, o caixão chegou pra gente já fechado. Disseram pra não abrir, só velar rápido e mandar pra cremação. Cremação? Perguntei, mas a família não autorizou. Ele abaixou a cabeça. Então, estava tudo encaminhado para isso. A mãe que atrapalhou na última hora e exigiu o IML. Voltei para o instituto com sangue fervendo. Fiz o laudo completo. Hora estimada real da morte, atividade larval, movimentos residuais, tudo descrito. No dia seguinte, minha senha não funcionava mais. Recebi notificação de afastamento por instabilidade emocional. Segundo eles, eu precisava de avaliação psiquiátrica antes de continuar assinando o laudo. Achei que era piada. Não era. Meu laudo sumiu. O corpo sumiu. O caso sumiu. 1 mês depois, recebo um envelope pardo, sem remetente. Dentro, uma foto impressa, frame tirado da câmera da sala de autópsia no exato momento da primeira incisão. Só que a foto vinha ampliada. Lá dentro, no fundo da cavidade, entre as alças do fígado, tinha algo que eu não vi na hora. Um papelzinho dobrado. A ampliação mostrava claramente o papel sujo, espremido entre os órgãos, e uma palavra escrita com sangue coagulado por cima. Acordado. Sabe o que mais me quebrou? Não foi a palavra. Não foi o sangue. Foi saber que alguém quis que eu visse aquilo. Alguém ali no meio, hospital, funerária, equipe, sabia exatamente o que aconteceu. E deixou acontecer. Mais que isso, guardou uma prova. Como se dissesse, você viu, você abriu, você entendeu, mas não vai poder fazer nada. Guardei essa foto escondida por anos. Não mostrei em sindicância, não citei em processo interno, porque a partir dali já não era mais só denúncia, era sobrevivência. Pouco depois fui afastado oficialmente da coordenação técnica. Me jogaram para a área burocrática, perícia só em papel, longe de sala fria e bisturi. Por causa da idade, disseram. Eu sabia bem o motivo real. Era para eu ficar quieto. Meses depois me contaram que o corpo foi cremado assim mesmo, sem autorização da família, sem registro formal. Tudo com documento interno, sem responsabilização de ninguém. A mãe desapareceu. Tentei ligar para ela 2 vezes. Um número sempre fora de área. O outro caiu numa caixa postal que nunca mais foi atendida. O hospital continua lá, funcionando como se nada tivesse acontecido. Tentei falar com conhecidos, jurídico, ex-diretores. A reação era sempre a mesma. Silêncio. Ou aquela frase que me embrulha o estômago até hoje. Tem coisa que é melhor não mexer. Mas me responde você que está ouvindo. O que é pior? A larva que entra pela pele e destrói tudo por dentro? Ou o silêncio de quem vê e finge que é normal? Porque eu juro pela coisa mais imunda desse mundo. Aquele homem estava consciente, sedado, entubado, preso, mas consciente. As larvas entraram enquanto ele ainda estava vivo. E mesmo quando começaram a devorar por dentro, o corpo ainda tentava reagir. Foi isso que me torturou depois. Eu fechei a cavidade torácica sabendo que ele sentiu. Não sei por quanto tempo. Não sei em qual nível de consciência.
mas sentiu. Passei semanas sonhando com aquele corte, com o bafo quente da cavidade aberta, com o som úmido daquelas larvas se mexendo como se tivessem vontade própria. Sonhei com ele no caixão, mexendo os dedos, a boca costurada tentando abrir. E o pior, sonhei com alguém, na penumbra de um quarto de UTI, enfiando aquele papel dentro dele, dobrado com calma, como se fosse um recado, ou um ritual. Eu não sei o que fizeram com aquele homem, mas eu quase não tenho dúvida do que ele virou. Uma evidência, um experimento, um descarte incômodo, ou uma ameaça para alguém. No fim, tanto faz o rótulo. O que me destrói é saber que ninguém nunca pagou por isso. Nem hospital, nem residente desaparecido, nem funerária. Quem tocou nesse caso sumiu, mudou de função, calou. Eu incluso. Hoje eu tô velho, doente. E sei que talvez esse áudio nem fique disponível por completo. Talvez cortem, derrubem, apaguem. Mas se sobrar uma frase só desse relato, que seja essa. Se um dia você for numa UTI visitar alguém e disserem que o caixão vai sair lacrado, pergunta o motivo. Exige. Olha, mesmo que doa, mesmo que seja horrível, porque tem gente sendo enterrada viva nesse país, e às vezes não é erro. É conveniência. Você pode ignorar o cheiro, pode fingir que não viu nada de estranho, pode engolir a versão oficial, mas quando deitar a cabeça no travesseiro, uma hora a lembrança volta, o som, o calor, e uma palavra escrita com sangue, lá dentro, onde ninguém devia mexer. Acordado. Eu não tô aqui para repetir cena de série nem inventar desgraça. Eu tô falando porque, se um dia isso explodir de verdade, eu quero que fique registrado que eu tentei avisar. Tentei. Fui legista por mais de 40 anos. Vi de tudo. Gente despedaçada em explosão, corpo esquecido em porta-malas por dias. Criança, idoso, você imagina? Eu provavelmente já vi o pior. Mas só um caso me tirou a fome por meses. A menina do nylon. Era uma quarta-feira. Eu lembro direitinho porque minha filha mandou mensagem perguntando se eu ia sair mais cedo para ir no aniversário da minha neta. Respondi que sim. Mas aí ela chegou. Ficha simples. Sexo feminino. 19 anos. Óbito por parada cardiorrespiratória após overdose em hotel no centro. Rotina. Nada demais. Só que na hora que o corpo entrou no instituto, algo não bateu. Primeiro, o cheiro. Não era só decomposição precoce. Era uma mistura estranha de amargo, café velho e produto de limpeza pesado, tipo alvejante forte. Segundo, o abdômen. Rígido demais, como se algo segurasse tudo por dentro. Mas, ao mesmo tempo, o corpo estava leve demais para uma parada brusca. Parecia que faltava peso, como se alguns órgãos não estivessem ali. Anotei isso, mas segurei para mim. Eu sabia que, se mexesse, ia ter que ir até o fim. Iniciei o corte padrão em GI. Afastei tecidos, segui o protocolo. Quando cheguei na região do estômago, o roteiro acabou. O estômago dela estava costurado por dentro. Eu sei o que você está pensando. Costura interna, cirurgia, bariátrica, algo assim. Não. Era fio de nylon preto, sim, fio cirúrgico. Mas os pontos eram tortos, desiguais, sem padrão técnico. Era a costura de quem queria esconder algo, não curar. Atrás do fígado, num ponto quase impossível de enxergar sem erguer o órgão com força, tinha um zíper. Sim, um zíper. Pequeno, de plástico, costurado direto na parede gástrica. Na hora eu parei. Soltei o bisturi e fiquei olhando, tentando entender se eu realmente estava vendo aquilo ou se o cansaço tinha vencido. Eu nunca tinha visto nada igual. E sabia que, dali para frente, qualquer movimento meu ia virar marca na história de alguém. Peguei uma pinça longa, afastei o tecido com cuidado e puxei o zíper. Por dentro, o estômago estava forrado. Uma espécie de pele sintética, grudada com cola cirúrgica, moldando o órgão como uma cápsula, um compartimento. Lá dentro,
Uma peça plástica cilíndrica, tipo um tubinho de estojo de escova de dente com fecho. Abri. O conteúdo caiu em cima da bandeja. 8 cápsulas de gelatina, todas numeradas com etiqueta. Não tinha cheiro de droga. Não reagia como entorpecente. Não dissolvia com soro. Dentro de uma delas, um papel dobrado impresso em cinza. Lote 4, 8 de 12. Material limpo. Paciente colheu. Minha mão tremeu. Literalmente. Eu já tinha segurado cabeça arrancada, corpo esquartejado em ritual, criança afogada. Nada daquilo tinha me feito tremer. Mas ali não era o corpo que assustava. Era a frieza do processo. Aquela menina tinha sido usada como recipiente. Não para carregar droga. Para transportar material biológico, algum tipo de coleta. Fechei o estojo, tirei foto, filmei tudo. Troquei de luva mais de uma vez. Registrei com um mínimo de palavras. Guardei as imagens em pasta criptografada no sistema. E demorei demais. Faltavam uns 20 minutos para o fim do plantão quando o sistema travou. A tela congelou. Tentei salvar o rascunho do laudo. Nada. Tentei enviar incompleto. Nada. No dia seguinte cheguei e encontrei minha senha suspensa por acesso indevido ao servidor principal. O laudo oficial do caso já estava pronto. Assinado por outro médico. Causa da morte: infarto por intoxicação mista de substâncias controladas, conduta compatível com histórico de abuso. Ponto final. As fotos do corpo? Substituídas por imagens de outra mulher, uns 40 anos, rosto completamente diferente. Fui atrás da ficha original da menina. No arquivo físico, a encontrei no fim de uma gaveta. No rodapé, quase apagado, escrito à mão em caneta azul. Concluído, ciclo TR. Não deve voltar. Essa frase grudou na minha cabeça. Ciclo do quê? Quem não devia voltar? Por quê? Fui ver as etiquetas das cápsulas. Os códigos pareciam aleatórios, mas uma parte me lembrou um sistema antigo de catalogação de amostras biológicas. Conferi. Batia. Eram etiquetas de um projeto internacional de manipulação genética suspenso no Brasil em 2008, depois de denúncia de uso ilegal de voluntários sem documentação. Lote 4. Cápsula 8 de 12. Mas só tinha 8 cápsulas no estojo. As outras 4. Em quem foram parar? Não dormi naquela noite. Nem nas seguintes. Um mês depois, reunião interna. Informal. Me ofereceram aposentadoria compulsória, integral, sem muito barulho. Aceitei. Mas antes de sair, fiz uma coisa. Salvei o material num pendrive velho, escondi dentro de uma caixinha de remédio, junto com cópia impressa da ficha da menina. Nunca mostrei pra ninguém. Se você tá ouvindo isso agora, é porque em algum momento isso chegou nas mãos certas. Eu fiquei uns 2 anos sem tocar no assunto. Nada de necropsia, nada de laudo. Evitava até notícia de óbito. Mas o corpo dela não saiu da minha cabeça. Não era nem por ela como pessoa, que eu nem cheguei a conhecer viva. Era pelo que ela representava. Um protocolo. Nylon costurado à mão. Zíper interno. Cápsulas numeradas. Frase no papel como se fosse rotina. Paciente colheu. Eu sempre soube que aquilo não era caso isolado. Eu só não esperava ver a marca de novo. Anos depois, 2022, eu fui visitar um amigo internado em hospital particular em Belo Horizonte, tratamento renal. Na saída, enquanto esperava o táxi no estacionamento, bati o olho num cartaz da área de pesquisa clínica. Fala de um novo projeto internacional em parceria com universidades da Europa. Texto bonito, palavras grandes. Até aí normal. Só que no canto inferior do banner estava lá. O mesmo símbolo da cápsula número 7. Um triângulo incompleto com uma espiral dentro. Na época da necropsia, eu achei que fosse só logotipo técnico. Mas ali, estampado num banner institucional, não tinha mais como negar. Era a mesma instituição, o mesmo projeto, a mesma origem, só que agora com o nome de pesquisa séria, protocolo público, cara limpa. Meu estômago virou, porque na hora voltou tudo. O recorte cirúrgico interno, a parede do estômago repuxada,
o zíper escorrendo secreção grossa, e a frase, paciente colheu, como se a menina tivesse escolhido servir de recipiente. Mentira. Ela não colheu nada. Transformaram o corpo dela em embalagem, em caixa. Nada de termo de voluntária, nada de histórico de internação. Só uma marca escondida dentro do estômago. Você acha que isso parou em 2008? Claro que não. Aquilo era só teste piloto. Depois daquele dia no estacionamento, eu voltei a fuçar. Com cuidado. Usei LAN house, Wi-Fi aberto, navegador sem login. Vasculhei fórum médico antigo, artigo técnico em universidade estrangeira que ninguém lê. Encontrei versões limpas da mesma coisa. Estudos de longo prazo com coleta em vivo. Testes de capacidade de transporte interno sem resposta imunológica relevante. Protocolos de armazenamento discreto em tecido humano adaptado. Tudo muito bem escrito. Tudo higienizado. Mas eu entendo a linguagem. No fundo está dizendo uma coisa só. Gente usada como caixa. Corpos utilizados como compartimentos. Pessoas transformadas em ferramentas. Algumas talvez nunca descubram. Gente de rua, sem família, sem histórico. Ninguém para cobrar depois. Outras morrem no processo e viram overdose, igual a menina. Você pode achar exagero. Mas eu falo como quem tinha o corpo aberto na mesa. Como quem cortou o tecido e viu o nylon do lado de dentro. O mais nojento nem é o procedimento. É perceber que isso é sistemático. Não é o doutor maluco sozinho fazendo experimento. É gente usando estrutura de hospital real, dinheiro público, recursos oficiais e silenciando qualquer um que se aproxima demais. Aquela menina de 19 anos não foi a primeira, e muito menos a última. Ela só concluiu o tal ciclo TR, como dizia o papel. Eu vivo me perguntando se existe um ciclo 4, um tipo diferente de recipiente, um outro modo de transportar. O nome do projeto mudou. Agora aparece com palavras bonitinhas. Ética, inovação, colaboração internacional. Mas eu sei o que tem por baixo de tudo isso. Eu reconheço o desenho. Eu vi a cápsula sendo retirada. Eu senti a cola ainda úmida. Eu abri o zíper. E mesmo depois de anos, o cheiro do nylon misturado com bile e produto químico ainda parece preso no fundo da minha garganta. Isso não é historinha para assustar. É só uma parte da realidade que a maioria escolhe não enxergar. Mas ela tá ali, costurada por dentro, esperando a próxima pessoa que vai servir de embalagem. Se você aguentou ouvir até aqui, é porque você consegue encarar a verdade nua, sem maquiagem. Se inscreve, porque as histórias realmente pesadas ainda nem começaram. Impressão digital não some. Você pode cortar, raspar, jogar ácido, lixar. A pele regenera, o desenho volta. Só tem uma situação em que ele realmente não aparece. Quando ele nunca existiu. Eu trabalhei 33 anos no IML. Entrei como assistente técnico, saí como diretor da unidade da Zona Leste. Já vi de tudo. E mais um pouco. Mas teve um caso que ficou entalado. E eu só tô falando dele agora porque ele voltou de outro jeito. Outro rosto. Outro corpo. Mas a mesma ausência perfeita de identidade. O primeiro foi em 2008. Me ligaram numa manhã qualquer, quase hora do almoço. Corpo masculino encontrado morto no estacionamento de um supermercado 24 perto da Radial. Nada de sangue, nada de lesão visível, nada de hematoma. Nenhum documento, nenhuma carteira, nenhum papel. Trouxe para a mesa esperando mais um indigente. Iniciei o protocolo. Coleta de digitais. Primeiro sistema automatizado. Nada. Tentei no entintamento direto. Nada. Usei nitrato de prata para realçar sulco em pele ressecada. 0. O dedo era liso. Não é modo de dizer. Era liso como pele de recém-nascido. Mas não era recém-nascido. Era um homem de uns 35 anos, corpo cuidado, sem cicatriz, sem calo, sem nada. Calcanhar perfeito, mão sem marca, braço sem pelo. No laudo eu escrevi:
Pele íntegra, sem calos ou cicatrizes visíveis. Superfície das polpas digitais anormalmente lisa, ausência de sulcos papilares identificáveis. Fiquei encucado, mas o protocolo não parava para meu incômodo. Mandamos foto, coletamos amostra para DNA, prontinho para confronto dentário, tudo certo. Ninguém nunca reclamou o corpo. Foi registrado como indigente com um número frio qualquer. E seguiu. Cerca de 14 dias depois, aparece uma enfermeira de UPA no meu setor. Não veio oficialmente. Veio por fora, sozinha, com uma pastinha na mão. Me reconheceu porque, na época, eu tinha dado entrevista sobre um acidente de helicóptero. Ela pediu 1 minuto. Só um. Disse que atendeu aquele homem 2 dias antes dele morrer. Segundo ela, ele entrou andando, sozinho, queixando de dor no estômago, mas não deixava ninguém encostar. Falava que tinha alergia a toque hospitalar. Ela disse que era a 3ª ou 4ª vez que ele aparecia lá, sempre com queixa diferente. Só que o nome nunca repetia. Cada vez ele se identificava de um jeito. O estranho é que a ficha dele sumia do sistema. Sempre. Ela tentava procurar, e nada. Um dia, tentou tirar uma foto escondida para mostrar à chefia. O celular travou, os arquivos sumiram. Sim, parece absurdo. Eu também achei. Mas o jeito que ela contava era de quem já tinha tentado falar antes, e foi calada. 2 semanas depois dessa conversa, descobri que ela tinha pedido exoneração e desaparecido da rede pública. Sem aviso. Sem registro. Procurei no conselho da categoria. Nada. Sem registro profissional, como se nunca tivesse existido. Guardei isso no fundo da mente. Fiquei com cópia do laudo e das fotos, por conta própria. O segundo caso veio 12 anos depois. Eu já estava aposentado, mas fazia consultoria técnica em casos mais delicados. Em 2020, durante uma força-tarefa depois de um incêndio num prédio abandonado no centro, me chamaram para triagem de corpos. A maioria veio carbonizada, menos um. Foi retirado do subsolo, sem nenhum machucado de queimadura. Rosto parcialmente machucado pela queda de estrutura, mas corpo intacto, sem fuligem nas vias respiratórias, sem sinais de inalação de fumaça. Como se nunca tivesse passado por um incêndio. Comecei tudo de novo, sem documento, sem identificação. Fui para as digitais. Nada. No laudo, um técnico novato escreveu: impressões não coletadas por supostos danos térmicos. Só que não tinha dano térmico. A pele estava inteira e completamente lisa. Algo me puxou. Fui comparar com o caso de 2008. Mesma faixa de idade. Mesmo tipo físico. Mesma ausência total de digitais. E um detalhe que me fez gelar. Uma cicatriz em forma de J, logo abaixo da clavícula esquerda. Mesma posição. Mesma angulação. Aquilo não era coincidência. Voltei para casa e resgatei um HD antigo com backup de laudo e relatório. Achei uma pasta de rascunhos que nem lembrava mais. Entre eles, um e-mail nunca enviado, salvo em rascunho, com meu login, minha conta, meu IP, caso 321B, ausência completa de digitais, recomendar preservação do corpo por tempo superior ao protocolo, estrutura dérmica incompatível com origem humana. Reencaminhar para a análise genética avançada urgente. Eu não lembro de ter escrito isso. Juro. O texto parecia meu, mas ao mesmo tempo não era. E o e-mail terminava no meio da frase, como se alguém tivesse me interrompido. A partir daí, virei obcecado. Comecei a vasculhar banco de dados de indigentes sem identificação total. De 1999 a 2022, achei 7 corpos com ausência total de digitais. Todos homens. Todos entre 30 e 40 anos. Nenhum com histórico em hospital, polícia, serviço público. Todos com corpo muito limpo. Sem calo, sem cicatriz, sem marca de vida. E aí veio o detalhe que me fez parar. Em 5 desses 7 laudos, a coleta de digitais estava registrada no sistema no nome do mesmo técnico de necropsia. Um cara que morreu em 2005. Eu mesmo assinei o laudo de óbito dele.
Eu fui no enterro. Mas o nome dele continuava aparecendo em casos novos. Mesmo código. Mesma assinatura. Se você acha que é bug de sistema, me explica. Como é que o mesmo erro se repete em arquivos diferentes, sem ligação, em máquinas que nunca se conectaram entre si? E por que só nos casos onde ninguém pode ser identificado? Tentei empurrar isso adiante, mesmo aposentado. Falei com gente da ativa, mandei e-mail para colega da corregedoria. Ninguém respondeu. Tentei entrar com meu login antigo. Bloqueado. Pedi acesso como consultor externo. Negado. Um conhecido da informática me chamou no canto e falou, sem olhar muito nos meus olhos, que meu nome estava numa lista de acessos indevidos, que não podia fazer nada. Aí o alerta acendeu de vez. Eu nunca tinha puxado nada fora dos meus casos. Decidi então confiar só no que ainda estava comigo. Meus backups físicos, HD externo guardado em casa. Quando pluguei, a luz acendeu. Mas o conteúdo não. O técnico disse que tinha sido zerado recentemente. Formatado. Mas aquele HD nunca saiu da gaveta. Eu moro sozinho. Na TV a gente vê isso todo dia. Na vida real, a gente acha que não acontece. Até acontecer com você. Lembrei então de um caso que quase passou batido. 2014. Não entrou na estatística de desaparecidos porque o corpo foi liberado como afogamento acidental. A diferença? Ele tinha digitais, tinha. Quando chegou, estavam lá. Mas durante a necropsia, elas começaram a sumir. A estagiária me chamou apavorada. Doutor, os dedos. Tão apagando. Achei que ela estava nervosa, que era impressão. Fui olhar. As polpas estavam ficando lisas. Não era necrose. Não era pele descamando. Era como se uma camada nova estivesse nascendo ali, na nossa frente, cobrindo os desenhos. Mandei parar tudo. Suspendi a necropsia. Fiz uma segunda coleta por imagem. Guardei 3 fotos. Hoje só uma abre. As outras 2 estão corrompidas. A imagem que sobrou está num pendrive offline, dentro de uma caixinha de remédio. Às vezes eu olho para ela e tenho a sensação de já ter visto aquele rosto antes. Mas é difícil dizer. São rostos que não fixam, corpos que não deixam pegada, ausências perfeitas. E aí vem a pergunta: isso é humano? Ou é algo feito para parecer humano só até a hora do descarte? Eu não sei se é um tipo específico de gente, se é experimento, se é gente alterada. Mas sei de uma coisa: ninguém deveria conseguir atravessar hospitais, necrotérios, cenas de desastre, sem deixar rastro nenhum. E eu vi isso acontecer. Eu assinei esses laudos. Eu carimbei esses corpos. Em 2021, encontrei o nome de um desses indigentes num laudo novo. O mesmo nome que o técnico morto usava. Dessa vez, ele aparecia como acompanhante de outro corpo. Nome, CPF, RG, tudo preenchido. Puxei o CPF. Válido, ativo, criado em 2006. Última atualização em 2020. Só que esse homem, oficialmente, está morto desde 2005. Enterrado. Com laudo assinado por mim. Entrei no sistema, printei a tela, salvei no mesmo pendrive e nunca mais tentei acessar nada de dentro. Hoje eu não confio em arquivo nenhum. Se dá para apagar, dá para alterar. Pensei em contar isso antes. Mas quem daria ouvidos a um legista aposentado falando de corpos que reaparecem em diferentes laudos, pessoas sem digitais, nomes que seguem assinando depois de mortos? Ninguém quer ouvir esse tipo de coisa. Eu só resolvi gravar depois do que aconteceu há 2 meses. Meu porteiro subiu com uma correspondência sem remetente. Dentro, uma folha só. Cópia do meu laudo de 2008, o Homem Liso. No rodapé à mão, uma frase. Você nunca devia ter deixado isso sair do IML. Não era ameaça, parecia aviso. E a caligrafia era igual à minha. Eu não tô pedindo que você acredite em tudo. Só tô deixando isso registrado. Se um dia esse tipo de gente ou essa coisa parar de passar despercebida, talvez você lembre que alguém já tinha visto e tentou avisar.
Eu vou ser direta. Se eu começar a rodear, vai parecer invenção. E o que aconteceu não foi invenção. Em 2018, eu trabalhava como médica legista em Curitiba. Já tinha alguns bons anos de chão, especialmente na área de identificação por traços ósseos, aquela etapa em que o corpo já não fala nada, e é o osso que tem que contar a história. Nunca teve glamour. Nunca vai ter, mas eu gostava do que fazia. Eu dava nome para quem ninguém mais chamava. Até o dia em que devolveram um corpo sem cabeça. E não foi erro de etiqueta. Não foi corpo trocado. Não foi acidente de transporte. Foi do jeito que foi. E, principalmente, do jeito que lidaram com isso depois. Era um indigente. Mais um no meio da fila. Entrou no sistema como 237B. Homem pardo, algo entre 50 e 60 anos. Aparência de abandono. Barba longa, magro, lesões de psoríase, pés rachados, olhar vazio congelado mesmo depois da morte, tudo sugeria esquizofrenia não tratada. Causa da morte, falência múltipla de órgãos por desnutrição. Laudo seco, frio, igual a tantos. Como ninguém apareceu para reconhecer, o corpo foi para a fila de conservação. Até 48 horas para ver se surge parente ou alguém que reclame. Só que naquele fim de semana o IML estava lotado. Mais corpos do que geladeira. Quando isso acontece, a gente aciona convênio com a universidade, que recebe temporariamente alguns corpos para uso acadêmico ou guarda refrigerada. É prática comum, legalizada. Eu mesma assinei o termo de transferência. Corpo 237B, saco lacrado, selo com hora e data. 3 dias depois ele voltou. Mesmo saco, mesmo lacre, mesmo número. Mas quando abrimos, não tinha cabeça. Só o espaço vazio. A pele na base do pescoço por fora parecia intacta. Por dentro, oca. Como se alguém tivesse retirado o conteúdo com precisão e depois remontado a parte externa nas pressas. Ali eu soube que minha vida profissional ia azedar. Porque eu fiz o que ninguém queria que eu fizesse. Perguntei. Primeiro falei com o coordenador do laboratório anatômico da universidade. A resposta: o crânio foi retirado para fins acadêmicos. Corpo indigente é passível de uso para estudo. Pedi o termo de autorização. Nada. Pedi documento de doação. Nada. Pedi o nome de quem autorizou. Silêncio. No mesmo dia, tentei registrar ocorrência interna. Quando fui acessar o sistema, o 237B já constava como doador voluntário, autorizado por termo de responsabilidade. Assinatura digital registrada em meu nome. E em nome de colegas que nunca viram aquele papel. Na ficha, constava que o crânio tinha sido removido no próprio IML, por mim, a pedido de um curso de neuroanatomia. Não existia nenhum curso com esse nome naquele semestre. O termo que eu tinha assinado, apenas para transporte, havia sumido. Fui tirar satisfação com a chefia. Ouvi que eu devia ter entendido mal, e que, se continuasse criando problema, iam me afastar por conduta inadequada e quebra de protocolo. A famosa frase, você está sensível demais. Na semana seguinte, licença preventiva. Foi aí que eu resolvi olhar para trás. Puxei casos anteriores de corpos transferidos para a universidade. O buraco era muito mais fundo. Consultei o histórico de 18 casos, todos sem identificação, sem parente. Em 12, havia registro de manutenção anatômica em local externo. Quando voltaram, apareceram adendos técnicos escritos à mão. Retorno com alteração óssea parcial. Falta de digital completa por decomposição. Vácuo ocular bilateral por deterioração. Só que as fotos antes não batiam com essa história. Em 3, a calota craniana tinha sido retirada. Em 5, faltavam mãos. 1 voltou sem olhos. 2 tinham a cavidade torácica mexida e reconstituída de forma suspeita. E um corpo simplesmente nunca retornou. O mais revoltante? Todos esses registros foram lançados com login de usuário que estava desativado desde 2015. Ou alguém ressuscitou a conta, ou alguém está usando o perfil morto para limpar rastro de retirada ilegal de partes. Uma colega do setor técnico resumiu tudo numa frase que ecoa na minha cabeça. Você está procurando uma cabeça, Lívia,
Mas esse sistema tá cheio, é de mão suja. Depois disso, comecei a receber envelope em casa. Todo mês, sem remetente. Dentro, sempre uma foto ampliada de parte de cadáver. Um osso, uma mandíbula, uma mão. Em cima de bancada metálica bem iluminada. Não eram fotos tiradas em necrotério. No verso, um bilhete impresso sempre igual. Não são partes, são peças. Cada uma tem dono. Levei esse material à ouvidoria. Ninguém deu atenção. Procurei a comissão de ética da universidade. Nunca me responderam. Falei com 2 jornais. Um gravou minha fala inteira. Nada foi publicado. E o mais doente é saber que provavelmente isso continua. Porque indigente não reclama. Não tem CPF ativo, não tem advogado, não tem quem pergunte cadê o que sobrou. Ele entra como indigente, sai como doador, sem ninguém ter autorizado. E o crânio dele? Ninguém mais viu. Eu não sei quem vai ouvir isso. Sei que muita gente vai duvidar. Tudo bem. Só presta atenção numa coisa. Se você tem alguém sumido, alguém que morreu na rua, que foi direto para a IML, que não teve velório, que só foi enterrado, vai atrás. Confere. Porque às vezes o IML não é a última etapa. É só a porta de entrada de um caminho que ninguém fiscaliza. Se te deu um nó no estômago, não é só com você. Esse relato é mais que desabafo. É um aviso. E a pergunta que fica é: quantas peças estão espalhadas por aí, encaixotadas, etiquetadas, esquecidas em alguma prateleira escondida, sem nome, sem rosto, sem ninguém para cobrar de volta? Amém, Senhor Jesus.